Você que chegou aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos juntos mergulhar na história deste servo de Deus que ficou marcado pelo seu trabalho e sua lealdade à palavra de Deus. Era um tempo de grande transformação e conflito. O mundo romano estava em sua plena glória, e no meio de toda essa magnificência, uma nova fé estava surgindo, abalada por perseguições e desconfiança. No coração desse cenário épico, encontramos Saulo de Tarso, um homem cuja vida seria marcada por uma reviravolta extraordinária. Nascido na cidade de Tarso, uma metrópole próspera na região da Cilícia, Saulo era um judeu fervoroso e também cidadão romano, um privilégio raro que ele herdou de seu pai. Desde cedo, ele foi enviado a Jerusalém para estudar sob a tutela do renomado rabino Gamaliel. Absorvendo os ensinamentos da lei de Moisés com paixão, Saulo se destacou como um zelote do judaísmo, vivendo com rigor a tradição dos seus antepassados. Com o surgimento do cristianismo, ele viu os seguidores de Jesus como uma ameaça perigosa à pureza do judaísmo. Este novo movimento, que proclamava Jesus como o Messias e o Filho de Deus, era para Saulo uma blasfêmia que devia ser erradicada. Com fervor, ele se dedicou a perseguir os cristãos, participando ativamente na prisão e até na morte de muitos, incluindo Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, cujo apedrejamento Saulo aprovou e testemunhou de perto. Mas o destino de Saulo estava prestes a mudar de forma dramática. Em uma missão a caminho de Damasco, carregando cartas de autorização para prender mais cristãos, ele foi surpreendido por uma luz resplandecente e caiu por terra. Uma voz ecoou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atônito, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta veio: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde te será dito o que deves fazer." Cego pela visão celestial, Saulo foi guiado até Damasco por seus companheiros, onde por 3 dias permaneceu sem ver, sem comer e sem beber. Em uma visão, o Senhor instruiu Ananias, um discípulo de Damasco, a ir ao encontro de Saulo. Relutante, mas obediente, Ananias colocou as mãos sobre Saulo, chamando-o de irmão, e naquele momento, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele podia ver novamente e imediatamente foi batizado, recebendo o Espírito Santo. A transformação de Saulo em Paulo foi completa e profunda. De perseguidor, ele se tornou um fervoroso defensor da fé que antes tentara destruir. Ele passou a pregar nas sinagogas, declarando que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Sua mensagem não foi bem recebida por muitos judeus e ele enfrentou grande oposição. Paulo teve que fugir de Damasco, descendo pelas muralhas da cidade em um cesto para salvar sua vida. Após essa fuga, Paulo foi para Jerusalém, onde tentou se juntar aos discípulos. Inicialmente, eles estavam receosos, lembrando-se de sua antiga reputação como perseguidor. Foi Barnabé, um homem de grande fé, quem o levou aos apóstolos e contou-lhes como Paulo havia visto o Senhor no caminho para Damasco e como corajosamente pregara em nome de Jesus. A partir desse ponto, Paulo começou a pregar livremente, mas logo se viu em perigo novamente, sendo enviado para sua cidade natal, Tarso, para sua própria segurança. Paulo embarcou em várias viagens missionárias que o levaram por todo o Império Romano. Em sua primeira viagem, junto com Barnabé e João Marcos, ele percorreu as regiões da Galácia, Pisídia e Panfilha, estabelecendo igrejas e enfrentando grandes adversidades. Em Chipre, ele confrontou o feiticeiro Elimas e, em Antioquia da Pisídia, enfrentou forte oposição dos judeus locais. Em Listra, ele foi apedrejado quase até a morte, mas se levantou e continuou a pregar, mostrando uma resiliência notável. Em sua segunda viagem, Paulo partiu com Silas, passando pela Síria e Cilícia para fortalecer as igrejas. Em Derbe e Listra, eles recrutaram Timóteo, um jovem discípulo promissor.
Guiados por uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda, eles atravessaram para a Europa, pregando em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos após exorcizarem um espírito de adivinhação de uma escrava, mas foram milagrosamente libertados após um terremoto. Em Atenas, Paulo proferiu o famoso sermão no Areópago, onde falou sobre o Deus desconhecido e desafiou a filosofia grega com a verdade do Evangelho. Em Corinto, ele passou 1 ano e meio trabalhando como fabricante de tendas e pregando nas sinagogas, estabelecendo uma igreja vibrante apesar da oposição. Sua terceira viagem o levou novamente pela Ásia Menor, fortalecendo as igrejas e escrevendo cartas que se tornariam fundamentais para o Novo Testamento. Em Éfeso, Paulo enfrentou grande oposição dos artesãos que lucravam com a venda de ídolos, resultando em um tumulto na cidade. Ele também escreveu cartas importantes durante essa viagem, incluindo 1 Coríntios e Romanos, que abordam questões teológicas profundas e práticas da vida cristã. A vida de Paulo foi marcada por prisões, açoites, naufrágios e inúmeras outras provações. Ele foi preso em Jerusalém, acusado falsamente de profanar o templo. Como cidadão romano, Paulo apelou para César e, após uma longa viagem repleta de perigos, incluindo um naufrágio em Malta, ele chegou a Roma. Ali, viveu em prisão domiciliar por 2 anos, pregando o evangelho a todos que vinham visitá-lo, incluindo guardas e membros da casa de César. Mesmo em meio à prisão, Paulo escreveu algumas de suas epístolas mais influentes, conhecidas como as Cartas da Prisão, incluindo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esses escritos não só fortaleciam as igrejas nas quais ele tinha ministrado, mas também ofereciam uma visão profunda da natureza de Cristo e da vida cristã. Apesar de suas muitas adversidades, Paulo permaneceu fiel à sua missão. Suas epístolas, escritas às igrejas que ele fundou e visitou, formam uma parte essencial do Novo Testamento. No final de sua vida, Paulo foi novamente preso em Roma durante a perseguição de Nero aos cristãos. Segundo a tradição, ele foi martirizado, decapitado por causa de sua fé. Sua morte, no entanto, não apagou seu impacto. O legado de Paulo é uma prova do poder transformador da graça de Deus e do impacto de uma vida dedicada ao serviço de Cristo. A trajetória de Paulo é uma poderosa lembrança de que ninguém está além do alcance da redenção divina. De perseguidor a apóstolo, sua vida é um testemunho da força da fé, da perseverança e da transformação que só Deus pode operar. Seus escritos continuam a inspirar, desafiar e encorajar milhões de pessoas ao redor do mundo.